Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, sou cofundador da Fincat e estamos aqui com mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs, né? Já desde 2022 com essa série no ar, grandes especialistas nesse meio de finanças, tecnologia e inovação. E hoje é um episódio muito bacana, eu gosto bastante quando isso acontece, que é alguém que já passou aqui pelo bate-papo. E aí, como é um mercado muito dinâmico, tem muita coisa bacana para atualizar. E estou falando aqui, então, justamente do Rafael Franco, ele que é o CEO da AlphaCode. Até vou deixar o card aqui no vídeo do ano passado. Até estava falando aqui com ele, deu praticamente um ano entre um e outro. Foi no dia 28 de abril de 2025 o primeiro bate-papo, o episódio número 105. E então fica até quem quiser, quem tiver interesse, assistir o que ele contou lá para trás para a gente. E hoje ele vai dar uma atualizada, né, sobre como anda esse meio de fintechs, como anda esse meio de tecnologia e inovação no ambiente financeiro e como que a AlphaCode está se posicionando. Mas antes de mais nada, Rafael, seja mais uma vez bem-vindo. E caso alguém ainda não tenha assistido aquele episódio, eu queria que brevemente você se apresentasse e apresentasse a AlphaCode para daí a gente entrar na nossa discussão. Legal, Vitor. Muito feliz de poder estar aqui novamente, de poder conversar um pouco mais também com a sua audiência. Foi um ano de muito movimento, né? A gente fala do mercado de fintech, foi um ano de muita movimentação. A AlphaCode é uma empresa de tecnologia, né? Basicamente, tecnologia sob medida. A gente é especializado em alguns segmentos, dentre eles o segmento de fintech, muito conhecido pelo desenvolvimento de aplicativos móveis, né? A gente é responsável pelo aplicativo de 10 das 15 maiores marcas de alimentação do Brasil, são grandes marcas aí que a AlphaCode atende. É uma empresa que completou agora, no mês passado, 11 anos de mercado, né? Estamos presentes aqui fisicamente em São Paulo, na região de Alphaville. Temos 2 filiais, uma em Curitiba, outra em Fortaleza, e 2 operações fora do Brasil, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, basicamente é isso. A AlphaCode é uma empresa que ajuda empreendedores e empresas que têm essa vontade de tirar uma ideia de fintech do papel. A gente vai pegar na mão, vai apresentar os caminhos, os parceiros e ajudar essa ideia a virar realidade, virar um negócio de sucesso. Sensacional. Até o pessoal que acompanha a Fincat não só aqui nos vídeos já deve ter visto várias vezes eles lá no nosso blog e agora na newsletter também. Então, aproveitar que tem bastante conteúdo legal. E eu concordo com você, né? Um ano, muita coisa aconteceu, tanto é que eu falei, pô, não é possível que foi ano passado, bate-papo com o Rafael. Parecia que foi de antes de tanta coisa que foi acontecendo. Então, eu queria justamente ouvir de você, né, nesses últimos 12 meses, como que está o mercado, como que estão as soluções aí dentro da AlphaCode. Aí, em cima disso, a gente vai entrando mais em detalhes, né? Mas de uma maneira mais macro, como que está a sua percepção em relação a isso? Bom, eu acho que as mudanças do mercado, né, elas passam muito, né, infelizmente, né, pelas páginas policiais, pelas páginas de investigação, né, dentro do que aconteceu no ano passado, né, onde o mercado de fintechs, o mercado financeiro, ele foi utilizado, né, para prática aí de ilícitos, para utilização indevida, e isso, de certa forma, num primeiro momento, né, prejudica a imagem do mercado de fintechs. A gente teve algumas primeiras situações com questões de ataques cibernéticos, né, roubo financeiro, invasão, depois, na sequência, fintechs envolvidas no que não deveriam, e tudo isso foi desembocar nas mudanças que o Banco Central decretou, né, desde o final do ano ali, fazendo aumento de capital social, mudando regra de PSTI, mudando as necessidades que uma empresa tem que ter para se tornar uma fintech. Já antecipando, a minha avaliação disso tudo é que no final, passado todo esse maremoto, isso é bom para o mercado, porque tornou o mercado, primeiro, mais resiliente, quando a gente passa a ter questões de segurança, a gente passa a ter questões de ataque, questões
de não conformidade com compliance, todo mundo que quer trabalhar sério no mercado se prepara melhor, melhora os sistemas, melhora os processos. Então, com certeza, o cliente de fintech hoje ele está muito mais bem servido do que ele estava um ano atrás. E o segundo é que você tem uma limpa no mercado, né? Você eventualmente tira do mercado quem estava despreparado ou quem eventualmente estava olhando para o mercado de fintechs apenas ali para aproveitar alguma oportunidade, para fazer alguma coisa ali meio esquisita. Esse movimento ele dá uma limpada no mercado e abre espaço para que as empresas sérias, né, tragam novos negócios e bons negócios para o mercado de fintech. Então, foi um ano de muita movimentação, talvez 5 anos em um, mas que no final disso tudo eu entendo que o mercado ele sai fortalecido de tudo o que aconteceu. Às vezes eu brinco com o pessoal e eu falo que o movimento fintech está passando pela fase da puberdade, né? A gente teve aquele primeiro boom lá, 2008 veio um monte de coisa, vem 2013 Nubank e tudo. Só que assim como quando a gente é criança tudo é bom, chega aquela hora que espinha na cara, estresse, parece que é isso, e como você falou, né? Foi muita coisa, foi bomba, tudo, mas filtrou o movimento, né? Então é um segundo momento que acho que para o mercado como um todo é muito bom. E aí, pensando nisso, como que agora quem está querendo ou se, vamos chamar assim, né, pivotar nesse mercado ou entrar nesse mercado, pode aproveitar o momento, pode buscar, por exemplo, uma própria solução como a de vocês para compreender e atuar melhor nesse novo momento, né? Eu entendo que o mercado, uma vez que o cerco ele fecha, né, para negócios mal estruturados, mal formatados, ou que eventualmente apenas se aproveitam, né, de brechas de mercado, esse cenário ele faz com que os empresários, empreendedores de fintech, eles precisem procurar os produtos que realmente têm margem, né, que realmente trazem resultado e que se pagam, né? É o momento da conta fechar, né? E nesse sentido, eu acho que o Brasil ele tem uma oportunidade que é ímpar no mundo, que é o mercado de crédito. Felizmente para quem investe e infelizmente para quem precisa do crédito, né? A gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Juro real, e isso é uma grande oportunidade. E o movimento que eu, a Alpha Code e os nossos produtos, né, vem fazendo no último ano é justamente de levar para os empreendedores o que a gente passou a chamar aqui de fintech de crédito, né? Que é a fintech que busca estruturar operações de crédito. E aí a gente tem muita oportunidade na área de antecipação de recebíveis, na área de consignado, na área de crédito direto ao consumidor, né? Enquanto a gente tem ali uma taxa Selic de 15% ao ano, uma operação de crédito ela consegue entregar 4, 5% de resultado ao mês, né? Então, ainda é um mercado que vale muito a pena e que o empresário, o investidor de fintech, ele passou a enxergar. Ele passou a entender que fintech não é só ter maquininha. Fintech não é dar conta digital e dar cartão de graça, né? Fintech é você estruturar uma operação para colocar capital para girar e para ter resultado, para ter lucro. Eu brinco que aqui eu gosto de um tipo de empresa que é uma empresa moda antiga, que é aquela que busca o lucro, né? Eu não fico muito empolgado com empresas que são apenas bonitinhas e que no final das contas a conta não fecha. Então, eu entendo que as operações de crédito elas têm essa beleza de trazer o resultado para quem faz o investimento. Ter esse olhar para o crédito, principalmente falando de Brasil, sempre foi necessário. A gente vê o modelo dos bancos desde sempre, a gente sabe que a receita principal, o lucro principal é nessa intermediação olhando crédito, né? Então, como você falou muito bem, né? Fintech não é só maquininha, só dar continha lá. São pontos importantes, mas aproveitar esse ambiente do crédito, como você colocou, né?
E tem um ponto que acho que é legal, quem for lá no nosso blog procurar alguns conteúdos, tanto assinados pela Alpha Code quanto por você, a gente vai ver também que muitas vezes, sem querer chover no molhado, mas aparece muito também a questão da inteligência artificial nesse meio de finanças. Então, como que você vê isso hoje, que momento também que isso está, e como também, mais uma vez, a Alpha Code pode proporcionar isso para quem deseja, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, isso aí daria outro episódio, tá? Dá para falar assim um dia inteiro sobre isso. Mas, resumindo, né, de maneira bem simples, a inteligência artificial está transformando todas as empresas, aquelas que não se transformaram, elas vão estar perdendo tempo, elas vão estar jogando outro jogo, né? Eu gosto muito de usar uma figura de linguagem para descrever o impacto da inteligência artificial, pelo menos no negócio da AlphaCode. Imagina que você tem um campo de trigo para colher e de um lado você tem pessoas que estão com cestos e tesouras e elas vão colher manualmente. Esses são os profissionais que não usam IA. Do outro lado tem um cara com uma colheitadeira que faz o trabalho de 20 pessoas em 1/10 do tempo. Esse é quem usa IA. Então, a diferença de produtividade ela é agressiva e isso traz muita diferença. E a gente já começou a levar esses resultados para clientes nossos. Se eu puder até citar um exemplo, a gente recentemente desenvolveu um produto focado na resolução de MEDs, né? Para quem é do segmento de fintech sabe que a MED é um mecanismo especial de devolução do Pix, né? Então, quem tem ali uma IP, quem tem uma SCD e tem um volume grande de transações Pix, tem hoje um grande gargalo que é fazer análise desses MEDs, análise das evidências, e fazer isso manualmente, né? Existem empresas aí que estão pedindo prazo de 2, 3 dias para fazer análise de uma MED. A gente desenvolveu uma ferramenta chamada MED AI, aonde a análise ela é feita por inteligência artificial, analisando as evidências, analisando mais do que isso, o comportamento daquele usuário dentro daquela solicitação de MED. E a própria AI ela já consegue em algumas situações, já definir se aquele MED deve ser aceito ou rejeitado, e em outras ela vai dar um aconselhamento para o analista, já trazendo ali qual a maior probabilidade daquilo ser rejeitado ou ser negado. E isso traz um ganho de produtividade de mais de 80% para uma equipe de analistas ali que fazem análise de média, estou falando aí de análise de mais de 3.000 solicitações por dia. Então, esse é um uso prático e objetivo da IA já no segmento de fintechs. Que até casa total com o último conteúdo que saiu de vocês na nossa newsletter, né? Até para o pessoal de casa ler no blog, fim das decisões lentas, porque dados e inteligência artificial estão redefinindo o padrão competitivo das fintechs. Então é muito disso, né? Big Data tá aí já há muito tempo, né? Muitos dados, a questão é a análise e o tempo, né? Você quer lá, igual se fez o paralelo muito bem, gastar todo o tempo com isso, talvez o seu cliente, o seu stakeholder não tem esse tempo disponível, né? Exato. E acho que tem um outro ponto também que já apareceu, que vocês já trouxeram, e até foi um pouquinho do começo aqui do nosso papo, essa questão da importância também das fintechs olharem governança, visto tudo isso que tem acontecido, tudo que tem passado. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, tanto sobre essa questão da governança, quanto também aspectos envolvendo a regulação como um todo, a atuação de Banco Central, visto que muita coisa mudou desde a nossa última conversa, né? Essa questão ela é essencial, né, no novo cenário de fintechs, né? O Banco Central ele deixou claro que todos os participantes da cadeia são responsáveis, né, por fazer o KYC do seu cliente. Para quem não conhece, é o Know Your Customer, ou conheça o seu cliente. A fintech hoje ela não pode mais terceirizar isso para o banco custodiante, para o banco liquidante, imaginando que não é responsabilidade dele saber quem é o cliente, saber a origem do dinheiro, saber o destino do dinheiro. Pelo contrário, hoje todas as partes são responsabilizadas, né? Tanto a fintech quanto o fornecedor de base, que no caso é a instituição financeira. E isso torna cada vez mais necessário
que as fintechs tenham processos de compliance e de governança. E o uso da inteligência artificial, ele vai permitir que o investimento ele seja feito de forma mais inteligente, né? Você pode ter hoje uma ferramenta de compliance que ela já faz uma análise prévia de um cliente no momento que ele faz a solicitação de abertura de conta, já fazendo a consulta na Receita, já fazendo prova de vida e, eventualmente, já bloqueando a abertura daquela conta sem a necessidade de um analista humano fazer isso. Então, a tecnologia ela é a principal e melhor aliada das fintechs que precisam fazer esse investimento e essa evolução em governança e em compliance. E tangenciando também essa questão da tecnologia, acho que tem um ponto legal que você pode comentar também, a questão da experiência do usuário, né? A gente vê desde de bancos até fintechs, aplicativos e aplicativos, sites e sites. Aqueles que você fala, pô, é excelente, tá sempre rodando bem, mas tem aquele que você fala, pô, tô cansado, toda hora trava, vou desencanar dessa solução. Então, qual que é a importância de quem está por trás de uma fintech, ou de qual for a instituição, olhar para essa questão da experiência do usuário? Bom, eu acho que basta avaliar a concorrência. Tem muita concorrência. Quando o seu cliente ele tem muitas opções, ele vai escolher aquela que traz a melhor experiência. Se você não tem um diferencial claro de negócio, a experiência tecnológica, a experiência que o cliente tem ali em eventualmente conseguir resolver um problema, conseguir executar uma transação, ou ferramentas simples como um agendamento, como a possibilidade de um pagamento em lote, uma integração de pagadoria através de uma API para que possa fazer os pagamentos diretamente através do sistema, tudo isso vai ser diferencial de negócio e em diversas situações vai ser mais importante do que taxa. Eu vejo muita fintech que ela está muito preocupada, né, com o discurso de eu vou entregar a melhor taxa para o meu cliente lá na ponta. E não é só a taxa que ganha o jogo. Eventualmente você pode ter uma taxa um pouquinho maior até, mas você entrega um produto de qualidade superior. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu tenho até um lema, um pouco de vida aqui na AlphaCode, é que a gente quer ser conhecido por várias coisas, nunca por preço baixo. Né? Eu sei que tem empresa que fala preço baixo é o nosso forte, preço baixo é o nosso... Aqui não é. Assim, não preço baixo todo dia, né? Não. Preço baixo todo dia. Não é o nosso foco, né? O nosso foco aqui é ser conhecido por um atendimento de qualidade, por alta disponibilidade, por performance das aplicações, por segurança. Essas são as características que eu julgo importantes quando a gente está falando de solução financeira, né? Infelizmente, o mercado de fintech, como todos os mercados, né, ele foi tomado por soluções que eu brinco que são as soluções milagreiras, né, onde basicamente o anúncio é eu crio a tua fintech em 3 dias, quase eu trago o seu amor de volta em 3 dias, com um investimento totalmente desproporcional ao que está se querendo fazer, né? Basicamente é mais barato você montar esta fintech, este banco, do que montar um carrinho de cachorro-quente, e aí a coisa não funciona, né? A coisa ela não faz sentido, né? No final do ano, até durante uma reunião com os diretores do Banco Central, teve um diretor que ele falou uma frase que é muito interessante. Ele falou, gente, tem fintech funcionando em coworking. Vocês acham que isso faz sentido? E ali todo mundo na reunião ficou, realmente, não faz sentido. Eu acho que talvez essa onda que o Banco Central está fazendo de elevar a barra é justamente trazer todo mundo de volta à consciência de que fintech é coisa séria, né? Do mesmo jeito que você não abre um hospital no fundo do teu quintal, você não deveria poder abrir uma instituição financeira no fundo do teu quintal ou na tua garagem, né?
Nada contra as grandes startups que começaram em garagens, mas quando a gente está falando do setor financeiro, de acesso à rede do Pix, e de, mais do que nunca, de guardar o dinheiro dos outros, né? A gente está falando de confiança. E confiança tem a ver com estrutura. E estrutura tem relação com investimento. E isso é o que o Banco Central trouxe nas normativas no final do ano. O Banco Central, ele elevou, né, o capital social mínimo de uma IP, de uma instituição de pagamento, de 1 milhão para 9 milhões e 200, né? Nossa, quase 10 vezes o valor. Por quê? Porque este é o capital que o empreendedor precisa ter para fazer frente ao investimento necessário para se ter uma IP. Né? Ou você vai ter uma IP onde você não tem um especialista em segurança, você não tem um engenheiro de dados, você não tem um arquiteto, você não tem ninguém para fazer compliance, você não tem jurídico. Então, se você não tem essas características, você não pode operar nesse mercado. Do mesmo jeito que você não pode abrir um hospital, do mesmo jeito que você não pode abrir um canal de TV ou uma petroleira. Certos negócios, eles trazem a necessidade de um investimento. É lógico que o mercado de fintechs, ele evoluiu muito quando a gente desceu a barreira, né? Quando se desceu a barreira, ele evoluiu muito, mas a gente precisa encontrar o ponto ideal, não é nem tanto ao mar, nem tanto à montanha. A gente tem que entender em que ponto, né, qual é o nível mínimo que precisa-se de infraestrutura para uma empresa poder se colocar no mercado como fintech. Porque lá na ponta a gente tem que lembrar do usuário leigo, né? E aí a gente cai na segunda normativa do Banco Central, que é não poder usar o nome banco, quem não é banco, né? Às vezes quem está no mercado de fintech pode achar que isso é um preciosismo do Banco Central, mas não é. Isso é defesa do consumidor. Isso é defesa do consumidor, né? Se o meu pai lá, com 70 anos de idade, baixa um aplicativo que está escrito XPTO Banco, XPTO Bank, ele acha que aquilo é um banco. E por ser um banco, está protegido pelo Banco Central, por FGC, né, por tudo aquilo que um banco traz de proteção. E, eventualmente, não é. Eventualmente, aquilo ali é uma fintech white label que está pendurada numa fintech, é uma quarteirização do dinheiro e está publicada dentro de uma Play Store, dentro de uma App Store, como banco, levando o consumidor a erro. Né? Isso leva o consumidor a erro. Então, na minha visão, finalizando esse ponto, a decisão do Banco Central ela é acertadíssima. Ela é acertadíssima. A gente tem que olhar para os outros mercados. Mercado de medicamento, você tem a Anvisa. Você não pode simplesmente, no fundo da tua casa, inventar o remédio para dor de cabeça e começar a vender na farmácia. Você não pode, você tem um regulador. O Banco Central tem exatamente o mesmo papel, de regular essas iniciativas para, no fim das contas, proteger o consumidor e proteger o sistema. Muito necessária, acho que toda essa sua colocação. Eu gostei muito dessa ideia por exemplo, você não sai montando hospital no fundo de casa. No meio das finanças, muitas vezes o pessoal brinca, né? O órgão mais sensível do corpo da pessoa, da empresa, é o bolso. Exato. Vamos pegar até um caso que você fala, pô, até tinha uma proteção do fundo garantidor de créditos, mas olha o problemão que deu. O Will Bank dentro do guarda-chuva do Master. Exato. Focado num público C, D, E, e um monte de gente, por conta justamente da liquidação do Will Bank, ficou sem acesso ao seu único recurso, né? Então, infelizmente, juntando uma baixa educação financeira e todo esse ambiente, é necessária a figura de uma regulação, assim como desde lá de trás vários acordos, acordo de Basileia, toda a estrutura é para proteger, como você colocou muito bem, o usuário final, né? Exato, porque é algo que pega, né, justamente no mais necessitado e naquele que tem menos instrução, porque você traz uma oferta normalmente gratuita, então aquele cara lá da baixa renda, da baixa escolaridade, ele fala, eu não vou pagar pacote de serviço
do banco X ou do banco Y, do bancão. Então, eu vou usar essa fintech aqui, que é a XPTO Bank. E não é um bank. Não é um bank. Né? Não tem problema, na minha visão, o consumidor ele tomar a decisão consciente de usar uma wallet, de usar algo que não tenha garantias, né? Que é o caso do cripto. Que aí você vai para o outro extremo, né? O outro extremo. Não tem garantia, não tem Banco Central, não tem governo cuidando, não tem nada disso. Porém, quem vai atrás vai consciente do que está fazendo, né? Vai sabendo, ou pelo menos na grande maioria dos casos, quando não tem algum espertão no meio, ele vai sabendo do que ele está fazendo. Agora, você chamar de banco algo que não é banco, eu até fiz um vídeo no Instagram que é interessante, que é o sabor banco. Você não pode fazer isso. E realmente isso tava uma bagunça, né? Realmente é tão grave, você vê mesmo a historinha aí do sabor chocolate, até isso virou projeto de lei para não poder. Então, Exato. principalmente falando de mercado financeiro, tem que Daqui ter. a pouco a gente não consegue acreditar O que é em o quê? nada. Não tem. Você não acredita em nada. Você fala, cara, eu tô tomando uma água, mas será que é água Será ou que é é água? líquido sabor água? Né? Sei lá, é muito complicado isso. Agora, existem mercados que têm mais e menos impacto, né? Existem mercados onde tem menos impacto. A camiseta que você compra achando que algodão não é tão algodão, mas o impacto é muito menor. É muito menor. O próprio chocolate, você compra achando que é chocolate, não é chocolate. Então, é, o impacto é menor e mesmo assim a regulação está chegando. Em banco, não tem como. Não tem como. Eventualmente a pessoa ela vai começar a guardar o dinheiro da vida dela ali dentro. Então ela tem que saber qual é o risco que ela está correndo, né, em deixar o dinheiro dela ali. Versus, do outro lado, eventualmente, ela não pagar uma tarifa. Então, eu não pago a tarifa e eu compro esse risco, mas de forma consciente, sabendo o que está fazendo. Acho que você falou tudo. De forma consciente, ok. Mas então seja de forma consciente, clara e Exato, transparente, né? exato. Bem por aí. Bom, e para a gente já ir indo para a reta final aqui do bate-papo, é a parte mais difícil, né? Que é o que esperar. Estamos chegando na metade do ano, né? 2026. Então, assim como eu tinha feito isso com você no episódio passado, o que vocês esperam para o mercado como um todo, também nesse sentido de regulação? Não temos a bola de cristal, mas temos planejamento, né? Então, ouvindo do Sim. lado de vocês, como que você vê isso? Eu dentro da minha visão, né, eu vejo com muito bons olhos os movimentos do Banco Central. Recentemente até tive num evento lá que só de inovação, e o Banco Central ele está muito atento, ele é um regulador muito atento às novidades. Então, o Banco Central está olhando para cripto, ele está olhando para DeFi, ele está olhando para várias coisas, que às vezes a gente de fora fala, não estão olhando, não tão... Eles estão olhando para tudo isso, estão avaliando como trazer isso para dentro do mercado. Então, eu acredito que a gente vai continuar numa evolução do mercado. A gente está passando nesse momento por um momento de consolidação. Então, como o próprio Banco Central falou na coletiva de dezembro do aumento do capital social, que nos primeiros 6 meses muita gente ia sair do mercado, muita empresa ia consolidar, uma compra a outra, muita gente ia simplesmente desistir, e eu acho que sim, esse é o primeiro momento. A gente viu algumas fintechs encerrando, outras mudando de nome, outras sendo vendidas. Esse é um movimento, na minha visão, do primeiro semestre. E eu acredito que, passado isso, a gente vai passar a receber dentro do mercado de fintech iniciativas mais sérias. Eu tenho falado, por exemplo, com varejistas que passaram a olhar para o mercado de fintech e falar, não, peraí, tem um negócio. Porque o Banco Central ele regulou o BAS. E quando se regula, você sai da zona cinza. Saiu da zona cinza, as grandes empresas podem chegar. Enquanto está na zona cinza, quem está ali? O early adopter, o empreendedor, quem está mais disposto a comprar risco. Quando regula, você traz
a grande oportunidade, a grande empresa. Então, aquela empresa hoje que tem 10 mil colaboradores, 5 mil colaboradores, que antes olhava para a fintech e falava, cara, eu não sei, mas isso pode, não pode, qual que é a regra, não tá claro, aí chama o advogado não sabe, chama o contador não sabe, porque não tem uma legislação, tem uma consulta pública. Então, esse empresário mais conservador, ele olha para esse cenário e fala, opa, não vou. A partir do momento que tem regulação, tem clareza de quais são as etapas, para mim a melhor coisa que o Banco Central pode dar é clareza, né? É dizer passo a passo o que tem que fazer, né? Você quer ser uma adquirente, está aqui o manual. Faça isso, 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 isso. Você quer ser uma IP? Faça isso, 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 isso. Você tem clareza, aí você consegue trazer os grandes grupos para o mercado. E é isso que eu tenho visto. Eu tenho tratado bastante com o pessoal do agro, especificamente, que estão olhando para esse segmento e estão entendendo que tem ali uma oportunidade muito grande, tá? Tanto o agro, quanto quem tem a oportunidade, eventualmente, de fazer captação fora, né? Você tem aí um spread muito grande entre os juros praticados no Brasil e os juros praticados fora. Então, quem consegue captar fora para trabalhar crédito no Brasil é uma máquina de imprimir dinheiro. Então, a minha visão é que cada vez mais a gente vai ter dentro desse mercado gente séria e os grandes grupos chegando. Não só concordo com isso, mas também aproveito para completar aquela metáfora que eu fiz, né? O movimento fintech passa pela infância, está na puberdade, o que vem depois da puberdade é o amadurecimento, né? A vida adulta. Então, é a vida adulta, um movimento natural. Realmente, eu também super concordo com essa sua visão. E para a gente fechar, né, mais uma vez aqui te agradecendo, mas também reforçando para você deixar contatos, LinkedIn, redes sociais, sites da AlphaCode, para o pessoal dar sequência nesse papo com vocês. Perfeito, perfeito. Quem quiser me encontrar em todas as redes é muito fácil, Rafael Franco, tudo junto, Rafael com F. Estou lá no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes. Tem o meu blog também, rafaelfranco.mob. O blog tem 25 anos, tá? O blog é um pouco antigo. É um blog raiz mesmo. É um blog raiz. E quem quiser conhecer mais sobre a AlphaCode, aí é com PH. AlphaCode, de código inglês, né, a empresa de desenvolvimento de sistemas e aplicativos, a casa dos melhores aplicativos do Brasil. Esse é o nosso slogan. E reforço, então, para o pessoal justamente seguir todas essas redes. Vocês viram, pô, aqui em meia hora o Rafael deu uma verdadeira aula. E eu sempre falo para o pessoal, né? Claro, a gente agradece o like, agradece o se inscrever no canal, mas principalmente compartilhar o conteúdo, porque Exato. Acho que não tem preço isso. Claro, as pessoas vão conhecer mais a AlphaCode, vão conhecer mais a Fincat, mas olha tudo que a gente acabou conversando aqui. Então, realmente, mais uma vez, brigadão, viu, Rafael? Eu que agradeço, doutor, e espero que a gente possa ter outros papos como esse. Com certeza, assim como já tivemos, as portas sempre abertas aqui, o pessoal viu que muita coisa muda e vai mudar nesse mercado, né? Então, com certeza, estarão aqui novamente. E, pessoal, obrigado aí pela audiência e, como eu disse, compartilhem esse conteúdo que ele é muito válido. Um abraço. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.